Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu momento que os irmãos vão assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Amém, meus irmãos? Você que é novo por aqui, seja bem-vindo também, em nome de Jesus Cristo. Como eu estava falando para os irmãos, né, no último vídeo que eu postei, né, nós estamos orando para Deus desfazer, né, as reuniões infernais, porque, irmãos, lá no céu existe reunião, onde Deus trabalha por nós, Deus envia anjos para lutar por nós, mas no inferno também não é diferente, lá no inferno tem reuniões para destruir a nossa vida. Quando alguém quer destruir a nossa vida, que ele invoca ali o Satanás ele não vem no momento. O Satanás ele vai estudar a nossa vida. O Satanás ele vai entrar em reunião no inferno para saber qual área da nossa vida ele pode atacar. Então, eles entram em reunião, né, para depois eles atacar. E a área da nossa vida que estiver em falta com Deus, ele vai atacar. Ele vai nos atingir, ele vai nos alcançar. Então, ele não vem de qualquer maneira, ele não vem despreparado. Ele estuda a nossa vida, ele observa a nossa vida e eles fazem reuniões no inferno, né, para saber qual área da nossa vida está em falta, é onde nós estamos errando, aonde nós estamos esquecidos, desapercebidos, para que ele venha atacar. E por isso muitas almas são atacadas, muitas almas são atingidas, né, com o poder das trevas, porque as trevas também têm poder, como eu já disse. Deus, quando lançou Satanás aqui na terra, ele não tirou nenhum dos seus poderes. Satanás tem poder, mas só que o poder maior vem de Deus. Mas, né, as reuniões no inferno, elas existem para poder saber, poder descobrir qual área da nossa vida que nós estamos vacilando, nós não estamos vigiando. Entendeu, meus irmãos? Como eu falei para os irmãos há muitos anos, os inimigos da minha alma querem tirar a minha vida. Quando foi 2019, eles não conseguiram com as suas próprias ferramentas, eles, né, pagaram a ferramenta de outro pior do que eles, né? Mas o pior do que eles também não foi forte. A fortaleza dele, o arco dele foi quebrado, porque o poder de Deus entrou, né, na minha vida, entrou, né, contra aquele demônio. Deus lutou, Deus enviou anjos para lutar contra aquele demônio, para salvar a minha vida da morte, do poder da morte. Então, o diabo, ele luta dia e noite, ele não descansa, como eu já disse, ele é espírito, ele não cansa. Mas ele não vem de qualquer maneira, ele não vem atacar assim de uma vez. Primeiro, ele estuda a nossa vida. Primeiro, ele nos segue, eles mandam vigia, eles mandam os seus funcionários, né, para descobrir, investigar qual área da nossa vida está em falta com Deus, qual a área que nós estamos vigilantes ou qual a área que nós estamos mais apegados. E aí é o momento dele atacar. Mas aqui, irmãos, em Salmos, perdão, irmãos, estou com a coceirinha aqui. Em Salmos 3, irmãos, é confiança em Deus na adversidade. Nós sabemos que adversários, inimigos, nós temos de monte. Se Jesus teve, imagina nós que somos falhos e pecadores. Aqui em Salmos 3 diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Amém, meus irmãos? Aqui a palavra do Senhor diz: Senhor, como tem crescido o número dos nossos adversários, como tem crescido o número dos meus adversários, irmãos, cresce todo dia, irmãos, adversidade, inimizade, tudo que é mal cresce todo dia. O bem, irmãos, o bem sempre vai vencer, mas o mal, irmãos, o mal é muito grande. As pessoas maldosas,
É muito grande o número das pessoas maldosas, que a própria palavra de Deus disse. Aqui, o salmista Davi, ele criou esses salmos aqui, diz, quando ele fugia de Absalão, seu filho, seu próprio filho, irmãos. Davi, o salmista Davi, ele fugia do seu próprio filho. Então, o próprio filho virou adversário do pai. É como está hoje, irmãos. É pai adversário do filho, é filho adversário do pai, e assim por diante. Mas aqui, Davi diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. E conosco não é diferente. Nos dias de hoje não são diferentes, irmãos. Não é diferente. Mas aqui no versículo 5 diz, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Quem nos sustenta, irmãos, é Deus. Não adianta eu querer me sustentar com a força do meu próprio braço. Não adianta eu querer ajudar os irmãos com a força do meu entendimento, do meu conhecimento. Não adianta, irmãos. Se não fosse Deus, irmãos, se não fosse as misericórdias de Deus, o adversário já tinha nos consumido vivo. Nós não estaríamos mais aqui. Mas Deus é a nossa confiança. Aqui no versículo 3 diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo e és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Deus é aquele, irmãos, que ele confunde os nossos adversários. Deus é aquele que ele confunde os nossos inimigos, ele erra o nosso endereço. Ele faz o inimigo ser envergonhado, confundido e envergonhado. Ele faz o inimigo errar o nosso endereço. Quando o diabo é pago para nos tirar nossa vida, Deus nos faz ele confundir. Ele nos procura, mas ele não nos acha. Por quê? Porque Deus tem o poder de confundir o nosso adversário. E por isso o livro de Salmos é um livro muito bonito. Mais é oração. Sei que toda a palavra de Deus é muito importante para a nossa vida. Não só o livro de Salmos, mas em Salmos, os 150 livros do Salmo, capítulos dos Salmos, são pedidos de misericórdia, de socorro, de Deus nos dar instrução, de Deus nos esconder. Cada capítulo do livro de Salmos, irmãos, é muito maravilhoso. Eu sei que nós não devemos só ler, mas nós também devemos orar e repreender o mal contra a nossa vida, porque Deus nos deu autoridade, irmãos, para pisar em cobra, serpente e escorpião. Ele nos deu autoridade para isso. Ele nos ensinou, ele nos capacita a cada dia para nós orarmos, expulsarmos o mal da nossa casa, da nossa vida e da nossa família e da vida a qual o Senhor permitir. Porque aonde Deus nos manda, irmãos, para nós trabalhar, para nós fazer a obra. Entendeu, meus irmãos? É por isso que eu falei que o título do vídeo é cancelando, as reuniões do inferno, porque no inferno tem reunião. O diabo, ele se reúne. Satanás, ele se reúne com seus funcionários, com seus anjos, com seus agentes das trevas para nos destruir. Então, eles vão estudar, eles vão vigiar nossa vida para estar trabalhando naquela área em que eles veem que está vulnerável. Amém, meus irmãos? Que os irmãos fiquem atentos, que os irmãos fiquem alerta, que os irmãos venham meditar na palavra de Deus. Não esqueça de orar, não esqueça de clamar, de buscar, jejuar, mas também vigiar, irmãos. Porque o diabo, ele não avisa a hora que ele vai chegar, não. Mas Deus, ele tem o poder de nos avisar em sonho, em visão ou em revelação, Usa alguém para nos passar aquela revelação, aquele alerta, assim como já me avisaram várias vezes, E aconteceu que o próprio Deus me avisou, que eu iria sair da minha casa, fugida da minha casa, com a roupa do corpo, e aconteceu. Mas isso foi começo de ministério. Eu tinha alguns meses na presença de Deus, alguns meses, então eu não tinha sabedoria, eu não tinha discernimento do que era aquilo, então eu não sabia que eu tinha que orar e repreender aquilo. Mas enfim, irmãos, para a glória de Deus, eu estou aqui. E os levantes, eles vieram, eles passaram nessa época e eu continuo de pé, continuo firme. Aí alguém pode perguntar, irmã, você está firme? É porque você já tem 15 anos na presença de Deus? Não, irmãos, não é tempo de igreja. É a nossa entrega, é o nosso tempo com Deus. Eu quero até deixar algo aqui para os irmãos que eu me lembrei ontem, desse acontecido. Quando eu saí desse primeiro ministério, eu fui para o segundo ministério. O segundo ministério, eu pedi as reuniões, os cultos para onde eu morava, porque não tinha.
E aí, irmãos, a gente foi fazer, a gente estava indo, né, frequente, acho que era só sexta e domingo, no começo acho que foi sexta e domingo. E aí eu encontrei um casal que eu não conhecia porque eu era nova. Eu não era tão nova na cidade, mas eu também não conhecia todo mundo, eu não conhecia a cidade inteira, como eu já deixei nos primeiros vídeos. Eu nunca fui assim de ficar andando, saindo de casa, como disse, gira mundo. Eu não sou assim de ficar saindo de casa, andando rua e rua. Então eu não conhecia todo mundo. E eu conheci um casal. Esse casal, a gente fez amizade, né? E o esposo disse para mim que eles já tinham 14 anos na presença de Deus. Aí eu não sei o que a gente estava conversando, eu falei para ele, eu vim para a presença de Deus, eu não saio nunca mais. Ele falou, sai, um dia sai. Não adianta falar que não sai, não, que sai. O que aconteceu, irmãos? Ele pensou que por eu estar separada do pai dos meus filhos, por eu estar sendo envergonhada, humilhada, por eu estar sendo desprezada, passando fome com os meus filhos, ele pensou assim, essa daqui não vai durar muito tempo. Essa aqui buscou esses cultos para cá, mas né, é nova, não tem conhecimento, não tem muito tempo na igreja. Ele deve ter passado 1000 coisas na sua mente. E aí ele disse que saía, assim, então ele quis dizer, essa aqui não vai ficar muito tempo, essa aqui vai cair logo. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas Deus sabe. E passado um tempo, irmãos, passado um tempo, esse casal se separou. Eu nem sabia, né? Depois de muito tempo que eu fui saber, porque eu não tinha tempo, como os primeiros vídeos eu já disse, quem aqui dos primeiros vídeos sabe a luta que eu passei para terminar de criar os meus filhos. Eu vivia trabalhando quase que 24 por 48 horas, e então, depois que eu fiquei sabendo que esse casal tinha se separado. E aí, o esposo, né, se envolveu com uma pessoa que era mãe solteira, que estava ali dentro daquela igreja, e a esposa dele se envolveu com um agente funerário. E aí foi onde eu fui pensar. Por ele ter 14 anos, né, na presença de Deus, por ele estar ali há 14 anos, ele estava firme na igreja, na placa da igreja, que é uma igreja muito conhecida, uma igreja conhecida mundialmente, ou internacionalmente, não sei como que fala. Então, ele se baseou no tempo de igreja que ele tinha. Mas eu me baseei, né, na minha entrega para Deus. Então, quando ele disse assim, sai, um dia sai. Então, ele questionou aquilo, eu creio que ele quis dizer a mim que eu iria sair da presença de Deus. Por ser nova, por estar passando por luta, por estar morando fora da minha casa, né, por estar passando por muitas adversidades. Então, eu creio que ali ele pensou, ela vai sair, ela não vai suportar. Mas quem saiu foi ele. Não sei, né, o que está acontecendo, porque eu não moro lá mais. Eu não converso com ninguém de lá mais, eu troquei o meu número de telefone, porque era uma perseguição infernal, né, querendo saber da minha vida, e eu fui obrigada a trocar de número de telefone. Mas, enfim, não é o tempo de igreja, irmãos, é a nossa entrega, é a nossa vida com Deus. Não adianta eu viver a minha vida inteira dentro da igreja se eu não tiver um compromisso com a palavra de Deus, se eu não tiver compromisso com Deus. Então, não é o tempo de igreja. Não é eu viver dentro da igreja, como eu já falei. Tem pessoas que faltam morar dentro da igreja. Tudo que tem tá lá, mas não tem vida com Deus. Essa pessoa tinha 14 anos nessa época. Eu não sei se 2012, 2013, por aí. Ela já tinha 14 anos de ministério, mas não tinha vida com Deus. E eu, que ele achava que eu não tinha vida com Deus, que eu poderia cair, desistir de qualquer hora, eu permaneci. E não vou desistir. Eu só vou, né, parar de falar, eu só vou parar de pregar, eu só vou parar de orar quando eu for retirado aqui dessa terra, porque é um compromisso que nós temos com Deus. Nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus, compromisso com Deus. Nós temos que ter, irmãos, compromisso com Deus, não é com a placa da igreja, não é com a igreja, não é com o pastor, é com Deus. Então ali é onde eu vi, né, que ele se baseou pelo tempo de igreja que ele tinha. E eu não me baseio por isso. Eu não sei o certo, se é 14 ou se é 15 anos que eu estou na presença de Deus. Mas pelas contas que minha filha me ajudou a fazer, né, dia 6 deste mês, agora de março, completou 15 anos que eu estou na presença de Deus. Ele tinha 14 anos. Se ele tivesse filho, já estava com 28 anos de igreja. E, né, provavelmente estaria preso a uma placa de igreja, preso a uma religião.
Eu não estou aqui criticando a religião de ninguém. Cada um vai ter a religião que quiser, porque Deus nos deu liberdade para escolher o caminho que quiser seguir. Nós somos livres. Com o diabo, quem serve o diabo vive aprisionado, vive debaixo de ordem, vive debaixo dos pés do capeta. Mas nós que somos servos de Deus, nós somos livres. Se eu, colocar na minha mente que eu não quero mais servir a Deus, que eu quero voltar para o mundo, que eu quero ter aquela vida de sofrimento que eu tinha, é claro que eu não tinha vida de bagunça, como os irmãos já sabem. Quem quiser saber conhecer um pouco mais da minha história, volte lá nos primeiros vídeos. Eu não tive aquela vida que muitos têm. Eu não pratiquei coisas que muitos praticam. Mas, voltar para aquele mundo, eu não volto mais. Tem pessoas que falam assim, o mundo não tem nada para nos oferecer. Tem sim, o mundo tem muitas coisas para nos oferecer. Mas nenhuma delas, irmãos, nenhuma delas vai nos levar para o céu. Nenhuma delas vai nos edificar. Nenhuma delas vai socorrer na hora de angústia e de tribulação. Nenhuma delas, irmãos, vai ser boa para nós. O mundo tem muitas coisas a oferecer. Inúmeras, são incontáveis as coisas que o mundo tem para nos oferecer. Mas eu preferi aceitar só o que Deus tem para me oferecer, só o que Jesus tem para me oferecer, que é a minha salvação eterna. Então é por isso que eu estou aqui. Não é o tempo de igreja, é a minha vida com Deus, o meu compromisso com Deus, a minha busca, a minha entrega. Então não adianta eu estar 15 anos, eu tenho 15 anos de ministério, só que eu só vou na igreja por ir. Eu não tenho vida com Deus. Eu não oro pela minha vida, pela vida dos meus, eu não oro pela vida de ninguém, eu não faço bem a ninguém. Então não adianta nada, eu estou na igreja por ir. Eu estou adorando o pastor ou, uma falsa religião, um falso Deus que eu estou servindo, Porque o Deus falso existe também, irmãos? Existem muitos deuses, mas só existe o único Deus que pode salvar a nossa alma, que pode mudar a nossa história. Eu estava refletindo agora há pouco sobre essas pessoas que estão guardando alimentos, com medo da guerra, com medo de faltar o combustível, com medo disso e com medo daquilo. E onde eu venho refletindo e falei, Senhor, o povo tem medo de passar fome, mas não tem medo de perder a salvação eterna. E veio ali Êxodo 16, que fala que lá no deserto, quando as pessoas estavam passando, reclamando da comida, que eles queriam comer carne. E Deus mandou o quê, irmãos? Pão dos céus. Deus mandou maná dos céus, o pão dos anjos, para o povo no deserto comer. Se Deus, ele fez isso pelo seu povo no deserto, o que ele não é capaz de fazer por nós agora? Por mais que falte alimento, por mais que falte meio de transporte para transportar o alimento, para chegar na nossa mesa, Deus pode mandar, irmãos, o maná do céu, ele pode mandar o pão dos anjos, assim como ele mandou lá no deserto. Ele supriu a necessidade daquele povo. E hoje, eu estou vendo pessoas, irmãos, estocando alimento. E ali, na passagem Êxodo, fala que aquela comida não podia pegar para o outro dia. Tinha que ser somente para aquele dia. Pegar a quantidade que era necessária para comer no momento. Não poderia guardar. Mas teve pessoas que guardaram. E quando foi ver, tinha bicho. Tinha bicho e cheirava mal. Aqui, Êxodo 16. Deus manda o maná. Vocês podem ler em Êxodo 16. Deus manda o maná do pão do céu, irmãos. O maná do céu, o pão dos anjos, para suprir a nossa necessidade. Então, as pessoas estão guardando, estão estocando alimentos. Eles não têm medo de Deus se revoltar com eles e mandar bicho, mandar larva nesses alimentos. Eu não estou falando que Deus vai fazer isso, irmãos, porque eu não mando em Deus. Mas Deus vai falar, meu Deus, cadê a fé desse povo? Se eu mandei maná no deserto, se eu mandei o pão dos anjos no deserto, eu não posso fazer agora, eu mudei, eu não sou o mesmo Deus? Eu não sou o mesmo Deus? Será que eu mudei? Então as pessoas, irmãos, eles têm muito medo de passar fome. Eu não tenho medo de passar fome não, irmãos. Se eu morrer de fome, eu posso morrer de fome do alimento físico, mas do espiritual eu não vou passar fome, irmãos, porque diante de mim está a palavra de Deus.
Diante de mim está a palavra de Deus, eu tenho também que me alimentar da palavra de Deus. Eu não vou estocar alimento, irmãos, eu vou comprar o que é necessário. Então eu penso assim, as pessoas estão tão apavoradas com medo de passar fome, eles não refletem na palavra de Deus. Eles não pensam assim, meu Deus, né? Eu estou desafiando a Deus, cadê a minha fé em Deus? Deus não vai deixar faltar pão não, irmãos. Deus manda o maná do céu. Deus manda o pão dos anjos. Ele manda codornizes como ele mandou lá no deserto. No deserto não tem água, irmãos. No deserto é terra seca. Deus mandou água. Deus faz brotar água da rocha. Irmãos, eu não tenho medo disso, irmãos. Eu não estou julgando quem está aí trocando alimento. Mas as pessoas estão trocando alimento com medo de passar fome. Eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho medo. Que eu passe fome aqui, irmãos. Mas não passo fome lá no céu. Que eu passo necessidade do alimento físico, mas eu não passo necessidade das misericórdias de Deus. Entendeu, meus irmãos? A gravidade do problema, porque as pessoas têm medo, irmãos. As pessoas têm muito medo de passar fome, eu não tenho. É claro que quem tem filhos pequenos, quem tem criança, a gente preocupa, né? Como um dia eu já passei fome, né? Mas eu passei fome por falta de condição. Por falta de condição. Hoje as pessoas estão com medo de passar fome, mesmo tendo condição. Mas com medo do alimento acabar. Com medo do alimento não chegar na mesa, irmãos. É uma loucura, irmãos. É uma loucura. Né? Mas enfim, cada um é cada um. E nós, né, temos que nos apegar no Senhor Jesus. Nós temos que buscar confiança em Deus na adversidade. Entendeu, meus irmãos? As adversidades estão crescendo, os nossos inimigos se multiplicam dia após dia, mas o nosso Deus é aquele que nos guarda. Nós deitamos em paz nos levantamos, porque Ele é quem nos sustenta. Ele guarda o nosso sono, Ele vela pelo nosso sono. Ele é quem nos dá paz para dormir, Ele é quem nos traz tranquilidade. Entendeu, meus irmãos? Vamos estar orando, irmãos, para Deus, que Deus possa cancelar mais uma reunião no inferno, para que Deus possa quebrar mais uma barreira que se levantar contra a nossa vida, porque nós sabemos, irmãos, que o nosso adversário, o adversário das nossas almas, ele não dorme, ele não descansa, ele não se alimenta, ele se alimenta do nosso pecado, ele se alimenta da nossa rebeldia, da nossa desobediência a Deus. Aí ele fica lá aplaudindo, ele fica lá, né, glorificando o teu reino, porque, né, uma pessoa que se diz serva de Deus está fazendo coisas erradas e o diabo se alimenta disso. O diabo, né, ele fica feliz com as nossas desgraças. Eu falo assim, a desgraça que nós mesmos procuramos para a nossa vida. Nós sabemos em quem nós temos que buscar, nós sabemos em quem nós temos que confiar. Então, o mosquitinho aqui, irmãos, nós devemos confiar em Deus, mas muitas das vezes nós soltamos a mão de Deus, né? Ah, Deus está demorando a fazer isso, Deus está demorando a fazer aquilo. Nós soltamos da mão de Deus e achamos que a força do nosso braço, que a nossa sabedoria, que a nossa capacidade é que vai resolver aquilo que nós estamos esperando. Entendeu, meus irmãos? Beber um golinho de água aqui, irmãos, porque aqui está um pouquinho quente. Dentro de casa está até fresco, mas lá fora o sol tá quente. Eu creio que já está chegando o tempo frio, é o tempo que eu gosto. Amém, meus irmãos? Mas Deus é dono do tempo. Tem o frio, tem o calor, tem a chuva, tem tudo, né, irmãos? Porque é um tempo determinado para todas as coisas. E há tempo para chover, né? Para florescer, para frutificar, o tempo da colheita. E também, o tempo da colheita é o tempo que para de chover, né, irmãos? Então, Deus, ele faz tudo perfeito. Então, não adianta eu querer fazer da minha vontade, eu querer fazer com a força do meu braço, com a capacidade, ou com a sabedoria, com a inteligência que eu tenho, porque eu não vou conseguir. Bem, meus irmãos, vamos estar orando, né? Pedindo a proteção de Deus. Nesses dias maus, nesses dias difíceis, porque nenhum dia, irmãos, é fácil. Mas Jesus disse, pensais que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, e sim espada ao invés de paz. A espada é para nós lutarmos dia após dia e que Deus possa nos socorrer. Que o Senhor Jesus possa estar conosco, o Espírito Santo de Deus possa nos acolher nos seus braços, né, Espírito Santo, que é o nosso Consolador. No momento de aflição, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, né, para acalmar a nossa alma. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando.
Ó Deus querido, Deus bendito e santo, Pai poderoso, Pai da glória, Pai das luzes. Ó Deus soberano, Deus poderoso, eu te peço nesse momento, Senhor, perdão pelos nossos pecados, os pecados conscientes e os inconscientes. Deus, eu venho aqui te agradecer por esse momento, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor, de estar aqui falando com os meus irmãos. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua misericórdia nos alcance, que o Senhor vá de encontro a cada um de nós, Senhor, a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, os seus familiares, seus entes queridos, seus vizinhos, conhecidos, seus amigos. Ó Jesus querido, eu te peço nessa tarde que o Senhor possa nos alcançar com a tua mão de misericórdia. Que o Senhor possa, Jesus, abrir os nossos olhos espirituais. Que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos, tirar os comichões dos nossos ouvidos. Te trocar o nosso coração de pedra, Senhor, por um coração de carne. Mudar o nosso pensamento, mudar o nosso sentimento, mudar o nosso modo de agir, meu Pai, nosso modo de falar. O desejo do nosso coração, Senhor. Que seja um desejo bom, que seja, meu Pai, só bondade, que a nossa boca, meu Pai, venha sair só bênção e não maldição, que os nossos pensamentos, Senhor, sejam pensamentos bons, que não tenha pensamentos contrários contra a vida do nosso irmão, que não tenha desejos malignos, que não tenha pensamentos, meu Pai, diabólicos. Ó Jesus querido, eu te peço nessa tarde que o Senhor possa passar, meu Pai, na nossa casa, meu Pai, varrer toda imundícia, varrer todo o mal, Senhor, que foi lançado contra a nossa casa, contra a nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso consolador. Console o coração de quem está triste, quem está aflito, quem está passando a dor do luto, quem está passando por enfermidade. Eu tenho um parente que está enfermo, tenho um parente que está preso, tenho um parente que está desaparecido, ou aconteceu algo, Jesus, que deixou essa pessoa triste e aflita. Repreenda a angústia, repreenda a ansiedade, repreenda a depressão, repreenda o espírito de morte, o espírito de acidente, o espírito de assassinato, de suicídio. Ó Deus bendito e santo, que nesse dia, nessa tarde, o Senhor possa cancelar todas as reuniões infernais. Nós sabemos, Senhor, que Satanás, ele faz reunião para atacar as nossas vidas, para descobrir aonde está, meu Pai, a fraqueza espiritual na nossa vida, aonde nós não estamos vigilantes, aonde nós estamos desapercebidos, onde nós estamos dormindo na fé. Que o Senhor possa cancelar, meu Pai, todas as reuniões que foi levantado no inferno contra a nossa vida. A reunião que o inimigo levantou, meu Pai. Aquela reunião que o inimigo projetou, meu Pai. A reunião que foi também, veio do inferno, veio dos altares satânicos e diabólicos. Ó Deus bendito e santo, nesse momento eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa desfazer todas as obras das trevas. Vai cancelando toda palavra de maldição, toda palavra de peso, todo vento contrário, palavra contrária. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai desfazendo, meu Pai, lá no altar do diabo, tudo que ele fez contra a nossa vida, contra a nossa saúde. Repreenda o espírito de acidente, espírito de morte, repreenda o espírito, seu suicídio, o espírito do assassinato. Repreenda, Senhor, o espírito do sequestro, da prostituição, meu Pai, da fornicação, do adultério, do divórcio, da separação. Repreenda, Jesus, o espírito de morte que toca nas crianças, meu Pai, que está tirando vida de muitas crianças, Senhor, jovens, adolescentes, grávidas, Senhor, mães, pais de família. Ó Deus bendito e santo, repreenda a fúria do adversário contra nossas crianças, contra os nossos jovens e adolescentes. Repreenda, Senhor, toda a força contrária da nossa casa, dos nossos filhos, do trabalho, da saúde, da vida financeira, da vida espiritual, da vida matrimonial. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo, vai cancelando, meu Pai, toda a reunião infernal. Vai cancelando, meu Pai, todo ato, meu Pai, diabólico. Tudo que passa, meu Pai, na mente dos nossos inimigos para destruir a nossa vida. Todo pacto que eles fizeram, Senhor, pacto de sangue, Senhor, oferenda, sacrifício, Senhor, tudo que foi feito contra a nossa vida, que o Senhor possa estar cancelando, possa estar repreendendo, meu Pai, todo o mal. Envia, meu Pai, anjos de guerra, Senhor, anjos com espada desembainhada, espada de 2 gumes, espada que corta e libera, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, repreenda todo ataque, meu Pai, do mal, toda a fúria do adversário contra a nossa vida. Guarda a nossa família, meu Pai, nesse período, meu Pai, onde os bruxos se levantam contra a nossa vida, onde os bruxos são invocados e são pagos, Senhor, para destruir a nossa vida. Ó Deus bendito e santo, os seus filhos se manifestou, o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. E nós cremos, Senhor, no poder da oração, Senhor, e nós cremos no poder do Teu nome, nós cremos no poder do Teu
teu sangue, porque o teu sangue é poderoso, meu Pai, para nos libertar de todo mal. O teu nome tem poder, Senhor, para repreender toda a força contrária, tudo aquilo que foi levantado contra a nossa vida, tudo que foi arquitetado, tudo que foi projetado, meu Pai, direcionado a nós, que venha ser envergonhado, meu Pai, que ele venha ser confundido e envergonhado, que ele venha errar o nosso endereço. Pai, nos esconde, meu Pai, dos olhares maldosos, dos olhares da inveja, Senhor, dos olhares da cobiça, dos olhares maldosos. Senhor, nos livra, Senhor, das mãos que apressam para derramar sangue inocente. Nos livra, Senhor, dos pés que apressam para fazer o mal. Ó Jesus querido, nos livra dos ataques físicos e diabólicos. Nos livra do homem mau, do homem violento, do homem sanguinário, do homem fraudulento. Nos livra do estuprador, meu Pai, do assassino, meu Pai. Nos livra do sequestrador, meu Pai. Aquelas pessoas, meu Pai, que faz refém as suas vidas, Senhor, as suas almas. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor passe diante de nós, repreendendo, meu Pai, todo mal. Cancela, meu Pai, reunião infernal. Cancela a reunião no terreiro da macumba. Cancela, Senhor, toda obra de voodoo, toda magia negra, Senhor, a mesa branca. Pai, em nome de Jesus Cristo, desfaça os trabalhos feitos, meu Pai, no portão da nossa casa, em cima da nossa casa, no nosso quintal, Senhor, feito com o nosso nome, fotografia, Senhor, algo que nos pertenceu, que o Senhor possa desfazer esse trabalho, que o Senhor possa desfazer, meu Pai, o trabalho que foi feito na esquina, na encruzilhada, no portão do cemitério, na cova do defunto, no cruzeiro das almas, Senhor, o que foi lançado, meu Pai, no corpo do defunto para ser sepultado, meu Pai, para destruir família, destruir vida, Senhor. Eu te peço, Senhor, repreenda, meu Pai, todo o mal que foi feito, meu Pai, nas estradas, meu Pai, nos caminhos, nas rodovias, meu Pai, na mata virgem, na cachoeira, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor, meu Pai, repreenda o trabalho feito na boca do sapo, na casa do formigueiro, Senhor, na casa do cupim, que foi lançado, meu Pai, em qualquer lugar que o Senhor possa desfazer, meu Pai. Esse trabalho que foi feito, meu Pai, com o nome da pessoa, para amarrar essa vida, colocado o nome da pessoa, meu Pai, embaixo da pedra, trabalho feito com pimenta, feito com farofa, feito com bebida, meu Pai, feito com peça íntima, feito com fio de cabelo, seja com o que for, meu Pai, o Senhor tem o poder de desfazer. Que nesse período, meu Pai, onde o inimigo se levanta contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor. Eu cancelo no mundo espiritual, meu Pai, toda arma forjada contra a nossa vida. Eu cancelo, eu anulo, eu neutralizo e eu paraliso toda a ação do mal contra as nossas vidas, Senhor, contra as nossas famílias. Ó Jesus querido, eu te peço que a tua proteção esteja conosco e estenda as suas mãos poderosas sobre nós, que as tuas misericórdias nos alcancem, que o teu amor nos cubra, que a tua proteção nos guarde, nos livre de todo ataque físico e diabólico. Ó Jesus querido, que o Senhor confunda o adversário da nossa alma, que ele seja confundido e envergonhado, quando levantar, meu Pai, contra a nossa vida, que ele venha retroceder, que este trabalho não venha prosperar, que esse trabalho não venha fluir, que esse trabalho não venha ter efeito, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa passar diante de nós, Senhor, desfazendo toda a obra contrária, todo o levante do inferno, tudo que veio, que foi obra das trevas, Senhor, contra a nossa vida, que o Senhor possa estar desfazendo, o Senhor possa estar repreendendo e cancelando, meu Pai, todo mal. Envia anjos, Senhor, para lutar em nosso favor. Envia anjos, Senhor, para nos guardar. Ó Jesus querido, que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando, porque o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece o nosso assentar e o nosso caminhar. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor que sonda a mente e o coração do homem. Ó Jesus querido, segura nas nossas mãos, não solte as nossas mãos. Ó Jesus querido, que o Senhor possa passar diante de nós, quebrando as correntes, os laços, cadeado, meu Pai, as trancaduras de ferro, os portões de bronze, Senhor, que o Senhor possa estar quebrando todo o embaraço, todo o impedimento, Senhor, que nos impede de prosseguir, que nos impede de alcançar, meu Pai, a nossa bênção, que impede, Senhor, de nós prosperarmos na nossa vida espiritual e também material.
Ó Jesus querido, eu te peço que o Senhor adentre na nossa casa com a tua vassoura de fogo e vai varrendo todo o mal que foi lançado, toda a obra satânica, toda a obra diabólica que foi lançado na nossa casa, contra a nossa vida, Senhor. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido, eu te peço, nos livre da fome, da peste e da guerra. Ó Pai querido, não deixe faltar alimento na nossa mesa, nem na mesa de ninguém. Que o Senhor venha guardar as nossas crianças, guardar os jovens, adolescentes. Que o Senhor venha livrar também as grávidas, Senhor. Livra os recém-nascidos, Senhor. Visita as maternidades, visita os hospitais, meu Pai. Aonde tiver um hospital, meu Pai, onde tiver alguém, meu Pai, que estiver enfermo, meu Pai, que estiver indo passar por cirurgia, passar, meu Pai, por transfusão de sangue, hemodiálise, amputação, transplante, Senhor. Que a pessoa, meu Pai, que está na UTI, está no CTI, meu Pai, precisando de um milagre, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, que o Senhor possa trabalhar em favor dessa vida. É claro que quando o Senhor quer levar, meu Pai, ninguém pode impedir, mas eu te peço, meu Pai, aquele que o Senhor quer curar, o Senhor cura, mas aquele que o Senhor quer levar, o Senhor leva, mas que o Senhor salve a alma dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita, meu Pai, as casas que estão em briga, os casais que estão em separação, estão falando de divórcio, Senhor. Os filhos, meu Pai, estão esparramados, estão em casa de pessoas desconhecidas, casa de vizinho, casa de parente. Visita os orfanatos, Senhor. Visita o lar dos idosos, Senhor. Visita os abrigos, Senhor, os asilos, Senhor. Que o Senhor possa intervir, meu Pai, na vida dessas pessoas. Visita, Senhor, os manicômios. Visita a casa de recuperação. Visita as casas, meu Pai, aonde interna essas pessoas, meu Pai, que os médicos falam que não tem mais jeito, meu Pai. Que aquilo ele é doido, que ele é maluco, mas nós sabemos, Senhor, que é o espírito de loucura que está na mente dessa pessoa, que o Senhor possa repreender, meu Pai, a fúria do adversário contra as nossas vidas. Repreenda o espírito de loucura, o espírito de morte, Senhor. Aquela pessoa, meu Pai, que saiu de casa, que não tem desejo de voltar. Aquela pessoa que está pensando em sair de casa, meu Pai. Aquela pessoa, meu Pai, que está perambulando pelo mundo. Visita os moradores de rua, Senhor. Os pais que foram despejados, porque na rua tem pai e mãe de família, Senhor. Passando por dificuldade, passando por necessidade, Senhor. Por não ter um lugar para morar. Por não ter condição de pagar aluguel, Senhor. Por não ter uma moradia digna, Senhor. E vive ali, meu Pai, à mercê dos adversários, à mercê do diabo, Senhor. Passando chuva e sol, Senhor, no meio da rua com as crianças. Visita o pai desempregado, a mãe desempregada, o pai solteiro, a mãe solteira, o pai viúvo, a mãe viúva. Senhor, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, com as suas misericórdias. Ó Jesus querido, eu te peço, alcança todos os trabalhadores, todos os profissionais e aqueles também que não têm profissão, Senhor, mas que de uma forma ou outra, meu Pai, está fazendo algo para sobreviver. Visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os policiais, Senhor. Visita, Senhor, os médicos. Visita, meu Pai, o carro do SAMU, meu Pai, o corpo de bombeiro. Que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor guarda, meu Pai, onde quer que eles forem, que o Senhor esteja com eles, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos acidentes domésticos, acidente na rua, acidente no trabalho. Nos livra dos engasgos, Senhor. Nos livra dos AVC, dos infartos, Senhor. Nos livra dos ataques, Senhor, físico e diabólico. Ó Deus bendito e santo, nos livra, Senhor, dos acidentes. Nos livra dos assaltos, da bala perdida, do sequestro, do estupro, do roubo, Senhor. Nos livra das acusações falsas, Senhor. Visita aquelas pessoas que estão presas injustamente, Senhor. Pessoas que são até mortas, Senhor, porque são julgamento falso, Senhor. Oh Deus bendito e santo, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Tantas pessoas estão presas, Senhor. Presas injustamente, Senhor, por acusações falsas. Pessoas que estão na cadeia sendo abusadas, meu Pai, pelos estupradores. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha abrir as cadeias, como o Senhor abriu para Paulo e Silas sair, que o Senhor abra as cadeias, Senhor, para sair essas pessoas que estão presas injustamente, essas pessoas que não cometeram nenhum erro, meu Pai, nenhum crime, estão presos, Senhor, pagando por aquilo que eles não devem, pagando por aquilo que eles não cometeram. Ó Jesus querido, visita essa família que está sendo ameaçada de morte, visita essas pessoas que estão sendo ameaçadas de despejo, meu Pai, já receberam ordem de despejo porque não tem condição de pagar um aluguel, não tem condição de ter sua casa própria, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, envia socorro, Senhor. Envia provisão para essa família, Senhor. Envia, meu Pai, o socorro para quem está doente em casa, não pode trabalhar e não consegue, meu Pai, receber um benefício, meu Pai. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, com providência, porque o Senhor é médico dos médicos, mas é juiz do juiz, meu Pai, é justo juiz e advogado, meu Pai. Julga a nossa causa, Senhor.
Julgue a causa dessa pessoa que o Senhor há anos luta, meu Pai, para conseguir uma aposentadoria, para conseguir uma pensão, para conseguir um auxílio, meu Pai, um benefício, meu Pai, para que possa sobreviver. Destranca, Senhor. Destranca, Senhor. Desamarra, meu Pai. O Bolsa Família que está amarrado, que está bloqueado, que está cortado. O benefício que foi cortado, Senhor. Tem tantas pessoas passando por dificuldades, Senhor. Sendo que tem direito, meu Pai, àquele benefício. Mas o Senhor, meu Pai, é um justo juiz. O Senhor vai julgar a causa dessas pessoas. Abençoa, meu Pai, o trabalho de quem trabalha. Multiplique o salário de quem trabalha, meu Pai. Multiplique, Senhor, tudo aquilo que Ele tem em suas mãos. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, o trabalho da mão dessas pessoas. Que o Senhor venha entrar com providência. Que o Senhor venha guardar eles aonde eles estiverem, meu Pai. No trabalho, na rua ou em casa, onde eles estiverem, Senhor. Que o Senhor possa estar guardando eles, dando livramento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, consagra o alimento que nós consumimos todos os dias, Senhor. Eu apresento ao Senhor para que o Senhor venha consagrar, santificar e purificar o nosso alimento, a nossa água, Senhor. A nossa energia, meu Pai, as nossas vestes, nossos calçados, o nosso leito, Senhor, a casa em que moramos. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Que o Senhor possa nos cobrir com teu sangue. Que o Senhor possa nos cercar com os teus anjos, Senhor. Que o Senhor possa nos cercar, meu Pai, com muro de fogo. Para que quando o inimigo se levantar contra a nossa vida, meu Pai, ele venha retroceder, que ele venha ser envergonhado e confundido, Senhor. Porque aquele que se levanta contra o teu povo, Senhor, é envergonhado e confundido. E eu te peço, meu Pai, nessa tarde, que o Senhor possa nos alcançar com as tuas mãos de misericórdia. Alcança os meus irmãos, Senhor. Responde, meu Pai, a oração dos meus irmãos. Supra a necessidade de cada um. Visita eles, meu Pai, cada um deles de maneira especial. Aonde quer que eles estejam, Senhor. Se tem alguém acamado, se tem alguém na cadeira de rodas, Senhor, faça um milagre, Senhor, para que eles venham se levantar, meu Pai, desse leito. Para que eles venham andar normalmente com as suas próprias pernas, Senhor. Se tem alguém, meu Pai, que está na mesa de cirurgia, que o Senhor coloque as suas mãos, Senhor. Que o Senhor use a mão dos médicos, Senhor, para que tudo corra bem, Senhor. Seja jovem, seja adulto, seja criança, seja idoso, Senhor. Não importa a idade, mas que o Senhor entre na sala da cirurgia, Senhor. Que o Senhor entre naquele bloco, meu Pai, que é tão tenebroso, onde os espíritos na morte, Senhor, ficam lá lutando, meu Pai, querendo buscar aquela alma, querendo tragar aquela alma, Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Ó Jesus querido, eu te peço nessa tarde que o Senhor possa, meu Pai, trazer a paz que muitos precisam, que nós precisamos nesse mundo, Senhor. Trazer a transformação, Senhor. Que as pessoas, meu Pai, pensem que nós estamos aqui, meu Pai, dizendo ser santo, ser mais santo do que os outros. Muitos olham para nós, meu Pai, acham que nós somos mais santos do que os outros. Não, meu Pai, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos seres humanos, Senhor. Que a natureza do homem é pecar, meu Pai, a natureza do homem é pecaminosa. Nós somos falhos e pecadores, mas nós estamos aqui por uma preparação. Nós estamos preparando, Senhor, para receber a vida eterna, receber a salvação eterna, Senhor. Porque o Senhor morreu por nós, Senhor. Morte de cruz, Senhor. Derramou teu sangue inocente, Senhor, para salvar a nossa alma, para limpar o nosso pecado, perdoar o nosso pecado, Senhor. E nós te pedimos força nesse momento, Senhor. Como eu falei no começo, não é tempo de igreja, não é tempo que está dentro de uma igreja, não. É tempo contigo, Senhor. A nossa entrega, a nossa vida é contigo, Senhor. É renúncia, Senhor. E eu te peço nesse momento que o Senhor dê força para quem está fraco, Senhor. Levanta aquele que está caído, Senhor. Dê direção àquele que está perdido, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar na mente e no coração, meu Pai, dessas pessoas que estão desapercebidas, que estão dormindo, Senhor, que estão brincando com a Tua palavra. Essas pessoas, meu Pai, que não acreditam no Senhor, meu Pai, está com medo de passar fome, está com medo de faltar o pão de cada dia. Nós sabemos, Senhor, o Senhor é um Deus que manda o maná do céu, o Senhor é um Deus que nos alimenta com o pão dos anjos, Senhor. O Senhor alimentou o Teu povo no deserto e conosco não é diferente, Senhor. O Senhor tem o poder de mandar o maná do céu. O Senhor tem o poder, meu Pai, de nos alimentar com o pão dos anjos, Senhor. Porque nós somos um povo escolhido, nós somos um povo separado para fazer a Tua vontade, Senhor. Não que nós sejamos melhor do que os outros, Senhor, porque para o Senhor todos nós somos iguais, mas nós somos separados, nós somos escolhidos, Senhor. E nós estamos aqui renunciando a cada dia, Senhor, o pecado, Senhor, o desejo da carne, a cobiça dos nossos olhos, o desejo do nosso coração, os pensamentos maldosos, Senhor, os pensamentos maliciosos, Senhor.
Eu venho te pedir nessa tarde, Senhor, que o Senhor venha guardar a nossa vida, venha guardar os nossos filhos, Senhor. Venha nos cobrir, meu Pai de misericórdia. Ó Jesus querido, eu te peço que o Senhor visite os meus irmãos, aonde eles estiveram, Senhor. Aonde eles estiverem, Senhor, que o Senhor possa alcançar eles com as tuas mãos de misericórdia. Que o Senhor possa responder eles através da minha oração, meu Pai. E que onde essa oração chegar, chega também, meu Pai, o teu socorro, chega o teu auxílio, a tua direção e a tua provisão na vida de cada um, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo o poder do mal. Guarda-nos, Senhor, das palavras contrárias, de toda praga lançada, maldição hereditária. Ó, Senhor, quebra, Senhor, toda maldição hereditária. Tudo que for geracional, meu Pai, que vier contra a nossa vida, que venha cair por terra. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que o que tiver ligado na terra está ligado no céu. Mas o que for desligado na terra também será desligado no céu. Nós já nos desligamos do passado. Nós já desligamos, Senhor, dos nossos antepassados, Senhor. Nós agora somos livres para voar. Nós agora somos livres para fazer a tua vontade, Senhor. Que essa maldição seja quebrada. Que esse pacto que fizeram, Senhor, contra as nossas vidas, que nós fomos apresentados aos demônios, Senhor, mas hoje nós apresentamos a nossa vida ao Senhor, apresentamos os nossos filhos e os nossos descendentes, nós apresentamos ao Senhor, meu Pai. Que todo pacto diabólico que foi feito contra a nossa vida, toda amarração amorosa, todo o trabalho de macumbaria e feitiçaria para destruir a nossa vida, destruir casamento e relacionamento, Senhor, está quebrado agora, está desfeito agora, porque o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Seja destruída agora toda a obra do diabo, toda obra contrária à nossa vida seja destruída agora, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu cancelo, eu anulo, eu neutralizo e eu paraliso todo pacto satânico que fizeram contra as nossas vidas. Ainda nós, no ventre da nossa mãe, se a nossa mãe nos apresentou aos demônios, eu estou apresentando as nossas vidas ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha quebrar todo pacto, que o Senhor venha quebrar, meu Pai, toda palavra de maldição, toda praga lançada, todo o trabalho de voodoo, meu Pai, de macumbaria e feitiçaria contra a nossa vida, que venha ser destruído em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Toma posse dessa palavra, toma posse do seu milagre, porque Deus está contigo, Deus está comigo, está contigo, Deus está conosco, Deus está convosco. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.